Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, na nossa maratona O Pior Mês da Minha Vida, que já estamos quase a encerrar. A nossa referência é essa, vamos dar a continuidade do sombreamento, essa é a imagem do Pablo Marçal, e vamos começar o nosso sombreamento. Queria dizer para ti que fique comigo até o final do vídeo, porque nessa nossa maratona do Pior Mês da Minha Vida tem um momento chave que eu passo conhecimento chave para te ajudar a entender e a crescer o teu processo de desenho realista. Para isso, subscreva-se também aqui no canal, ativa o sininho de notificações para receber vários vídeos que ainda vão passar por aqui. E também já tem um playlist, O Pior Mês da Minha Vida. E tem lá muitos vídeos, inclusive, e também momentos-chave e palavras-chave que podem te ajudar a entender muito mais melhor sobre o desenho realista. Aqui são materiais que eu mais uso, que vou usar também para este desenho. Aqui tenho esfuminho, duas canetas de borracha, monozer tombol, lápis esse lápis é 4H, lapiseira 0.522B, 0.55B, aliás 4B, que já sei dizer, 0.5HB. Gosto mais de usar as lapiseiras do que lápis porque não me dá maçada de afiar. E 3 pincéis para esfumar. Então vamos agora para o nosso sombreamento. Vou sobrepor um papel aqui. Esse papel que eu coloco aqui é para me dar a segurança de eu não ter contato direto só com o campo do meu trabalho, para não sujar e não passar alguma gordura ou suor assim no meu campo de trabalho. Vamos agora começar o sombreamento. Vou usar a lapiseira 0.52B, que é um pouco mais escuro, para alcançar uma certa tonalidade que aqui tenho, e sempre começando pelas partes mais escuras para conseguir equilibrar a tonalidade com as partes mais claras. Isso é uma coisa que eu sempre tenho frisado aqui nos vídeos quando o assunto é desenho realista. Não podemos esquecer isso, porque senão acabamos fugir naquilo que nos ajuda a entender ou a controlar a tonalidade. Vou centralizar aqui a pupila do olho, e lembrando também que sempre que a gente formos a fazer a parte interna do olho, a pupila, nesse caso, essa bola aqui, nessa parte de baixo, ela pode ficar completamente bola ou girado assim, mas a parte de cima aqui deve ficar meia lua, a menos que a pessoa forçou a abertura do olho. Se for isso, é outro assunto. Caso não, deve ficar assim. Mas se a pessoa também fechou um pouco mais o olhar, pode até embaixo ficar cortado, mas raras vezes que isso acontece. Depois de aqui que vou passar isso e vou passar o esfuminho. Aqui vou criar uma pequena sombra. Aliás, vou passar o pincel, vou criar aqui uma pequena sombra que dá a sensação da profundidade e também a existência das pestanas. Aqui vou começar a criar uma pequena sombra para dar a sensação da profundidade e volume. Aqui, essa profundidade que vou criar aqui é para dar a sensação do volume num pouco do fechar do olho, né? Para depois já trabalharmos a parte interna do olho. Inclusive, tem uma necessidade ou tem um segredo sobre como fazer a parte interna do olho. Sempre que for a fazer o olho, nesse sombreamento do olho, sempre tem que descer. Chegar aqui e parar, não pode existir um traço normalmente aqui de dividir, mas sim deve existir sobre a pena o sombreamento. Cá embaixo vira um sombreamento daqui pela sombra, subindo no degradê, chegando aqui, marcar uma diferença que lá dentro também tem que ter uma outra tonalidade. Só isso, não dá a colocar um traço, porque não existe também esse tal traço. Com esfuminho vou passar a suavizar o sombreamento, e vou usar esfuminho porque o espaço é muito reduzido. Se fosse espaço bem aberto, eu usaria o papel higiênico, pois esfuminho e papel higiênico, os dois têm o mesmo resultado a dar. Gerei aqui o desenho para pegar o melhor jeito do meu traço, lembrando que já falei sobre isso, como descobrir o melhor traço da tua mão, o melhor movimento, melhor dizer, o melhor movimento que te dá o melhor traço. Então, para tal é preciso você descobrir e usar esse melhor movimento para o seu favor, para conseguir fazer os traços bonitos, traços bem retos ou traços bem firmes. Porque se for a usar o movimento não favorável ou complicado para você, vai te dar resultado como traços tremidos, traços meio assim horrorosos. Para tal é preciso você treinar e descobrir qual é o melhor movimento para o seu melhor traço em resultado. E aí vais trabalhar no
no sentido mais favorável e consequentemente vai te dar um bom resultado. Vou puxar essas sobrancelhas para aqui e depois passar o pincel para formar o sombreamento, o resultado um pouco mais natural do que o artificial, do que a natureza do desenho mesmo, porque só passar assim às vezes fica com aquela evidência, até pode ser bonito o desenho, mas dá a entender que isso é apenas um desenho feito à mão. Então, para a gente puxarmos naquele nível que a pessoa olha, não acredita que é desenho, é preciso às vezes seguirmos algumas técnicas, que é sombrear, esfumar e detalhar um pouco mais. Vou virar ainda no desenho para pegar um outro ângulo melhor para alguns traços. Agora já vou fazer. São traços curtos que eu vou fazer aqui. Agora com a caneta borracha vou acentuar alguns detalhes que tenho aqui, principalmente na parte interna do olho, que precisa ser mais visível que na passagem do grafite, seja lá for que a invadir ou mesmo não ficar tão evidente. Vou bater a caneta borracha ou vou bater a borracha mesmo atenciosamente, porque não posso fazer o mais que necessário também. Esses pontos que estou a criar aqui separa a parte da cobertura do olho e a parte interna mesmo. Por isso faço com muito cuidado melhor, para não poder ultrapassar os limites ou não poder invadir o lugar que eu não pretendo invadir. Quando eu vejo que fiz um pouco mais do que necessário, se for no sentido de apagar, eu uso o esfuminho para ainda retornar aquele pequeno sombreamento cinza, principalmente. Quando o sombreamento é cinza, já é muito bem necessário, é ideal usar a própria sujeira que está no esfuminho, que já dá conta no sombreamento mesmo. Dá conta, não precisa ainda passar o lápis, porque aí pode até aplicar um sombreamento um pouco mais excessivo e te dar ainda outro trabalho já de ainda voltar a apagar, que vai ser tipo jogo de trabalho, apaga mais, volta a sombrear demais, volta a apagar. Aquilo que eu falei primeiro é isso aqui, ó. Olha aqui, nessa separação, a parte interna do olho vem um sombreamento, chega aqui tem uma pequena marcação do brilho, para já o volume que vem pelo degradê, começa aqui, para mais a profundidade, né? Começa aqui uma profundidade, subindo para lá já para o volume, e encontramos um pequeno sombreamento, não criando alguns traços por aqui, porque normalmente a gente cria. Eu já criei várias vezes, mas já acabei entendendo por evolução mesmo do desenho, né? Da técnica de fazer o desenho realista. Aqui na parte superior, claro, podemos criar aqui. Demonstra também a sombra que as pestanas criam e também a profundidade da parte interna do olho. Mas aqui, como as pestanas da parte inferior são mais separadas, tipo em distância, e também são mais curtas, a menos que sejam artificiais, aquelas que as mulheres colocam, mas não estamos a tratar disso, estamos a falar das coisas normais da humanidade mesmo. Vou subir aqui o sombreamento para preencher aqui a parte de cima. Vou usar a lapiseira 0.5 HB a tonalidade. De repente aí pode ter alguém com uma dúvida, mas Luiz, você falou que vamos fazer assim, aquilo. Quando o assunto é olhos que sem pestanas artificiais, e se for artificiais, é simples, ou melhor, simples não é, porque se fosse simples todo mundo faria, mas simples no sentido de deparar assunto. Então o que podes fazer? É só copiar como a imagem te oferece as coisas, porque eu falo aqui pelo jeito do como fazer essa imagem que estamos já a fazer, né? Quando for uma imagem com pestanas artificiais, você vai ter que criar as sombras que as pestanas estão demonstrando, criar as luzes também que a tonalidade ou a imagem está te apresentar. É só isso, simples. Sempre no sentido de deparar, não estou falando no sentido de fazer ou de entender. Entender é uma outra coisa, independentemente do como vai ser necessário empenhar-se a fazer, né? Mas já a responsabilidade de puxar a vontade de fazer já é outra coisa. Fazer também já deparamos outras coisas lá, que é questão do momento, de entender que alguns momentos, algumas pessoas acham que são dificuldades. Vou usar esfuminho aqui, até melhor, não vou usar esfuminho porque é um lugar mais aberto,
vou usar logo o papel higiênico para passar. Veja que aqui tem um assunto muito importante de prestar atenção. Quando a gente estamos a fazer a parte da pele, enquanto já vimos, estamos a descer para sobrancelhas, precisamos ter o máximo de atenção para não apagar isso e também não deixar uma parte branca aqui na divisão. Veja como está, não existe essa parte, então é muito importante prestar atenção nisso e fazer com muita atenção mesmo em não deixar parte branca e também não apagar as sobrancelhas aqui já estão feitas. A melhor forma até de fazer para os iniciantes é primeiro criar a sombra da pele, depois fazer por cima. Só que tem que ter na máxima certeza a localização das sobrancelhas e não perder a direção ou a localização, porque se for a perder já vai dar um resultado meio chato aí. E já venho na parte da pele. Pessoal, não esqueça de se subscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para receber sempre os vídeos que eu vou disponibilizar aqui. Pois todos os vídeos têm narração, tem momento-chave, tem também todas as dicas para te ajudar a entender o desenho realista. Partilha o vídeo, deixa teu like e comenta aqui embaixo. E agora eu poderia te dizer por como palavra-chave, existe uma dúvida ou existe uma necessidade para muitos na fase iniciante, que é manter o desenho limpo quando faz. É bem possível você fazer desenho, ficar bonito, mas ver que também sujo o desenho. Como superar isso? Para iniciantes, como eu também fui, existe uma técnica, existe uma coisa que você pode ter em conta. Se você usa a mão direita para desenhar, o destro, nesse caso como eu, é mais certo você começar do lado esquerdo para cá. Nesse caso, você não tem como carregar o grafite já do desenho a sujar o próprio campo de desenho. Se for uma pessoa canhota que usa a mão esquerda, começa do lado direito para o lado esquerdo. Com isso você vai conseguir manter o teu desenho limpo, sem sujidade. Mas para mim hoje não preciso muito nisso, porque já consigo controlar mesmo sem precisar usar esse assunto de começar de lá para lá, de aqui para aqui, tudo mais já funciona. Mas comecei fazendo assim, já fiz várias vezes isso, começando o meu desenho sempre do lado esquerdo para direito, para manter o meu desenho limpo, que é muito interessante, porque desenho bonito, sujo já não fica bonito também. Tem que manter o desenho limpo e bonito. Essa é a nossa palavra-chave. Nos vemos na próxima etapa, meu povo. Abraço para vocês e beijo no coração. Fui!